graça e paz. Eu não tenho dúvida que o Senhor já falou com alguém essa noite. Porque Ele falou muito ao meu coração até agora. Através da palavra lida, através dos louvores. O Senhor já tem falado muito ao coração da nossa igreja essa noite. Mas eu creio que Ele tenha um pouquinho ainda a falar mais para a tua vida essa noite. Por isso eu queria te convidar a abrir tua Bíblia no capítulo 53 de Isaías. Isaías 53, vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Isaías 53, capítulo 53, do versículo 1 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflitos de Deus, como aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou a esmagá-lo, fazê-lo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações. Meus irmãos, eu confesso que dessa vez foi muito, muito difícil para mim encontrar um tema. E Deus demorou muito para falar comigo. E eu vinha sempre orando: Senhor, o que é que tu quer que eu fale, né? Um domingo, o que é que tu quer que eu fale, Senhor? E em uma das minhas devocionais, eu me deparei com esse texto de Isaías e fiquei com ele na cabeça. Só que eu fiquei com ele na cabeça, mas era aquele texto que, Senhor, não, é isso mesmo que eu quero falar, que o Senhor quer que eu fale, é isso mesmo. E teve um dia que eu voltando para o trabalho e tinha uma senhora entregando literatura. Aí eu peguei a literatura e nem olhei. Aí eu disse: Senhor, se tiver um versículo aqui em Isaías, é sobre Isaías que eu tenho que pregar. É Isaías 53. Aí eu subi a plataforma, nem olhei nada, e peguei aquela literatura, olhei, li a parte da frente e vi que não tinha nenhum versículo, nada. Né? Eu disse: graças a Deus, não é isso não. Aí quando eu virei, Isaías. Por incrível que pareça, meu irmão, era Isaías. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Tinha lá. Aí eu: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale.
Mas mesmo assim, eu ainda fiquei com o coração duro. E fiquei, Senhor, me dá outra prova. Será que é isso mesmo? E na segunda-feira agora, os meninos me perguntando o tema. Aí perguntou de manhã, eu disse, quando chegar em casa eu digo. Aí fiquei, Senhor, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí eu estava na casa do pastor, que eu cheguei lá para tomar um cafezinho, né? Aí tinha uma sacola assim do lado de uma livraria gospel. Quando eu olhei um versículo em Isaías, aí eu, não, pega o celular e vou mandar uma mensagem para mim, não é Isaías mesmo. Não adianta lutar contra o Senhor, não. E, meus irmãos, o que me deixou mais fascinado, quando eu li esse texto de Isaías, a primeira coisa, e eu queria que você lembrasse isso durante esse texto, porque isso faz total diferença da forma que você lê ele. Esse texto, essa profecia de Isaías, Isaías falou 600 anos, estima-se que ele profetizou isso 600 anos antes do nascimento de Jesus. E você fica até espantado ao ler esse texto, com a riqueza de detalhes que Isaías descreveu a passagem do Filho de Deus aqui na Terra, o que ele ia sofrer aqui na Terra, o que ele ia viver. E a impressão que dá é que Isaías estava com Jesus. Só que não. Era 600 anos antes de Jesus sequer nascer. Quanto mais narrar, como ele descreveu aqui, sobre a morte de Jesus, como Jesus viria a morrer. E você vê, lá em Mateus, capítulo 8, do versículo 16 e 17, depois que Jesus cura a sogra de Pedro, a Bíblia conta que trouxeram muitos endemoniados. Muitos endemoniados e muitas pessoas e muitos doentes. E fala que com uma palavra só Jesus curou todos. Todos foram curados e todos foram libertos naquele dia. Para que se cumprisse o que foi dito em Isaías. Se você abrir sua Bíblia aí, acompanha comigo aí. Mateus capítulo 8, do versículo 16. Agora não solta Isaías não. Segura Isaías aí que a gente vai voltar nele. Mateus capítulo 8, no versículo 16 e 17. No 17 você vai ver bem isso. Versículo 16. Ao cair da tarde trouxeram-se a Jesus muitos endemoniados e apenas com uma palavra expulsou os espíritos e curou todos que estavam doentes. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então veja, repare bem o zelo que o Senhor tinha. A palavra do Senhor diz que Deus vela pela sua palavra. Jesus veio ao mundo e fez cumprir tudo o que foi falado através do profeta Isaías. E se você passar um pouquinho, alguns livros e abrir sua Bíblia agora em Atos, capítulo 8, nós vimos esse texto através da vida do irmão Saulo aqui na escola dominical, que é a história de Filipe e o eunuco. E conta que Filipe, o Espírito Santo mandou Filipe ir no caminho de Jerusalém e Gaza, no deserto. E conta que Filipe foi. E lá ele encontrou um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. E lá, quando ele se depara com aquilo, o Espírito Santo mandou ele se aproximar dele. E quando ele se aproximou, se você acompanhar aí na sua Bíblia, no versículo 30, você pode ver aí que o eunuco estava lendo naquele momento era a mesma profecia que a gente acabou de ler alguns minutos atrás. Conta que aquele eunuco estava lendo sobre Isaías. E no versículo 32 fala que ele estava lendo a passagem que fala assim: ele foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. E fala que o eunuco não estava entendendo o que aquela passagem estava querendo dizer, se Isaías estava querendo falar dele mesmo ou estava querendo falar de outra pessoa. E conta que Filipe explica essa passagem e fala de Jesus para o eunuco. E o eunuco crê
que Jesus é o Filho de Deus. E ele é salvo usando como base esse texto que a gente acabou de ler. Para você entender o tamanho do peso da palavra de Deus, ele fez o profeta Isaías profetizar 600 anos antes de Jesus vir ao mundo. Em Mateus a gente viu, no início do ministério de Jesus, Jesus cumprindo à risca o que Deus tinha falado através do profeta Isaías. E agora a gente vê um eunuco sendo salvo, um alto oficial do comando de uma rainha sendo salvo, sendo usado como base esse texto de Isaías. Como é poderosa a palavra de Deus, como tem poder a palavra do nosso Deus e como é impressionante essa palavra de Isaías, que mesmo antes de Jesus nascer, é tão viva e tão rica. Eu queria que você acompanhasse agora Isaías 53. Eu dividi esse texto a cada 3 versículos. E eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia agora o versículo 1, o 2 e o 3. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. O profeta Isaías começa dizendo: quem creu na nossa pregação? E no versículo 2 a gente vê a resposta. Porque não tinha nada, irmãos, que a gente olhasse, que orássemos para Jesus e víamos alguma coisa bonita. Porque aparentemente o nosso Jesus não era bonito, como a gente vê em muitas figuras por aí. Por isso, muitas pessoas olhavam para Jesus e não via nada de aparente. Não criam, não acreditavam, porque achavam que Jesus ia ser bonito, que o Filho de Deus ia vir como um rei. E conta no versículo 3 que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Sabe, meus irmãos, quando eu estava lendo esse versículo, eu pensei que eu não sei o que é que você está passando, se você já foi rejeitado por alguém ou se você está sendo rejeitado por alguém. Se alguém te rejeitou, muitas vezes, tem até uma música secular que fala a respeito disso. Hoje, meus amigos são amigos de ninguém. Hoje em dia parece que a gente está cercado por vários amigos, mas são poucos que conhecem mesmo, talvez nenhum. O que é que você está sentindo mesmo no coração? E muitas vezes não é nem por culpa do amigo, não. É porque às vezes ele está tão atarefado também, que ele não dá a devida atenção. Mas Jesus sabe o que é que você está passando. A palavra dele diz que ele não era só rejeitado, não. Ele era o mais rejeitado entre os homens. Se você está sendo rejeitado agora, se alguém te rejeitou, se você que está aqui nessa casa essa noite, se alguém que está nos assistindo essa noite, acredite, Jesus sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está passando e como a gente cantou, eu vim para mudar o rumo de tua história. O Senhor veio para que hoje tivéssemos vida, para que hoje podemos ter a certeza de que um dia iremos nos encontrar na glória e teremos vida eterna. E conta no queria que você acompanhasse no versículo 5, 4, 5 e 6. Eu fiquei surpreso, quando eu comecei a ler, quando eu dividi esses 3 versículos, eu fiquei espantado. Repara bem na quantidade de nossas que aparecem nesses versículos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflitos e feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Meus irmãos, eram nossas enfermidades, eram as nossas dores, eram as nossas transgressões, eram as nossas iniquidades, éramos nós que andávamos desgarrados como ovelhas. Éramos nós que andávamos sem rumo, sem direção, sem pastor. Éramos nós que deveríamos morrer numa cruz. Éramos nós que estávamos indo para o inferno. Mas através de Jesus Cristo, através do seu Filho, do Filho de Deus, é que hoje nós temos vida. É que hoje nós temos um pastor que nos conduz por pastos verdejantes. É através de Jesus Cristo que hoje nós temos vida e vida com abundância, como Jesus prometeu. E se você acompanhar, eu queria que você lembrasse novamente de que esse texto, essa profecia, foi feita, estima-se, 600 anos antes de Cristo nascer. No verso 7, 8 e 9, diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Irmão, se vocês acompanhar, depois na sua casa, se você quiser fazer a comparação, em Mateus capítulo 27, dos dias de Jesus, dos finais dos dias de Jesus, com esse texto de Isaías, se você quiser acompanhar mais profundamente, vale muito a pena. Você percebe que como Deus vela pela sua palavra. No capítulo 27, quando Jesus está diante de Pilatos, até Pilatos fica admirado. No versículo 14 do capítulo 27 de Mateus, fala que Jesus não respondeu uma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Até Pilatos ficou admirado como Jesus não falava nada, porque até o silêncio de Jesus era profético. O profeta Isaías, até o silêncio de Jesus, ele vai passar por tudo isso, mas não vai abrir a boca. E mais na frente em Mateus, 600 anos depois, você vê que foi assim, exatamente o que aconteceu. E continua no versículo 8, pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Quem se preocupou com Jesus? Ninguém. Porque ele foi cortado da terra dos viventes e foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Repare nesse versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas como o rico esteve na sua morte, embora não tivesse injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Eu confesso que quando eu parei esse versículo, eu fiquei, meu Deus, como que o profeta Isaías falou como o rico esteve em sua morte? Será que ele errou? Essa parte ele errou. E não, irmãos. Foi tão perfeito a forma que Deus falou através do profeta Isaías. E eu fui pesquisar. E fala que quando Jesus foi morto, quando seu corpo estava lá na cruz, quem foi pedir o corpo de Jesus foi um homem chamado José de Arimateia. E se você acompanhar depois, no versículo 27, no capítulo 27, no versículo 57, José de Arimateia era um homem rico. José de Arimateia era um homem rico e ele tinha bastante dinheiro. E se você acompanhar no versículo 60, no capítulo 27, Jesus foi colocado num sepulcro novo. No sepulcro de José de Arimateia, onde só quem ficava era quem tinha dinheiro naquela época. E para você ver como a profecia de Isaías é tão rica em detalhes que até isso ele previu. Até isso Jesus revelou por meio do profeta Isaías, que Jesus ia ser colocado entre os ricos. Mesmo que ele não tivesse feito nada e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. E aí eu queria que você acompanhasse no versículo 10, 11 e 12. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer.
Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Sabe, irmãos, mesmo passando por tudo isso, ele viu o trabalho que ele tinha feito e ficou satisfeito. Mesmo sofrendo, mesmo padecendo, mesmo com o peso do pecado, mesmo sendo humilhado por mim e por você, ele ficou satisfeito no que tinha feito. E no versículo 12 fala: por isso eu lhe darei a parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Ele foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse pelos transgressores intercedeu a gente pode ver bem, quando Jesus está na cruz. E ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, quando eu terminei esse capítulo de Isaías, eu até escrevi aqui no papel: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque eu não merecia, não. E, meus irmãos, eu vou confessar a vocês, eu, desde pequeno, que eu sou da igreja. Graças a Deus, meus pais me ensinaram no caminho do Senhor. E até hoje eu estou na igreja. Mas eu não merecia, não, irmãos. Eu não merecia, não, porque eu sou falho, eu sou pecador. O que diferencia é que de nós, para quem ainda não aceitou Jesus, é que nós reconhecemos o sacrifício que ele fez na cruz por nós. O que diferencia é isso. Meus irmãos, que amor é esse? Você vir para o mundo para ser humilhado, desprezado, e depois disso tudo se alegrar pelo trabalho que ele tinha feito. Que amor é esse? Só Jesus, irmãos, para fazer isso por nós. Porque por nós mesmos, a gente já estava no inferno condenado. Mas por conta de Jesus, que nós temos a certeza hoje de que um dia iremos morar junto na glória. É por causa de Jesus, da sua maravilhosa graça que foi derramada na nossa vida, é que temos esperança de dias melhores. Aqui na terra não, irmãos. Porque aqui na terra é só aqui mesmo. Mas no céu, que não haverá nem choro, nem pranto, nem dor. Ao lado de Jesus. Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, durante uma batalha muito sangrenta, que ocorreu em Stalingrado, alguns soldados alemães e soldados da antiga União Soviética estavam em guerra constante e era muito intenso. E quando davam uma trégua, os alemães, com a sua muita bondade no coração, eles colocavam carros oferecendo a paz, a trégua. E eles ofereciam dizendo: desistam, deixem suas armas, venham que a gente libera, entrega vocês às suas famílias. Entregue, já está perdido. E fala que muitos soldados soviéticos caíram na besteira de se entregar. E, por causa disso, eles foram enviados para campos de concentração. E acabaram morrendo. Porque escutaram um conselho bom. E foram pensando que ia ter alguma coisa boa. Sabe, meus irmãos, o que a gente oferece todo domingo não é uma coisa boba. A gente oferece todo domingo aqui. A gente oferece durante os cultos o maior presente que Deus tinha para dar a cada um de nós. O Filho dele, que veio e morreu para que hoje nós tivéssemos vida e nós tivéssemos a certeza que nós podemos nos encontrar na glória.
Eu não sei da forma que você entrou essa noite. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou se sentindo rejeitado por alguém. Talvez você esteja desesperançoso com alguma coisa, com alguma situação. Até você mesmo que é da igreja. Você está cheio de problemas, dificuldades. Acredite, irmão, Jesus venceu. E como a gente cantou aqui no primeiro hino, ó morte, onde estás? Hoje a gente pode debochar da morte, porque o nosso Jesus venceu. Jesus venceu a morte para que nós tivéssemos vida. Porque, como lemos, éramos nós, eram as nossas iniquidades, eram as nossas transgressões, era nós que andávamos desgarrados como ovelhas. Mas Ele, Jesus, o Filho de Deus, morreu em nosso lugar. Sabe, irmãos, enquanto eu estava estudando esse texto, eu só agradecia a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu não merecia, não. Mesmo desde pequeno na tua casa, eu não merecia, não. Mas foi teu amor foi tão grande comigo, Pai. Mesmo sem eu merecer. É incrível como o amor de Deus, como o Diego falou, o amor de Cristo nos constrange. Sabe, irmãos, não tem como ouvir desse amor e não se sentir incomodado. Tem um cantor gospel chamado Rodolfo Abrantes, que ele estava num programa Altas Horas, e ele deu uma resposta que foi uma resposta top, como se diz, né, os jovens. Se o amor dele foi entregando, se ele me amou de um ponto de entregar a sua vida, eu vou entregar a minha para ele também. Embora que não seja muita coisa a minha vida, mas é tudo que eu tenho. Se ele me amou tanto ao ponto de entregar a vida dele por mim, eu vou entregar a minha para ele também, irmão. Se você ainda não reconheceu o amor de Jesus por você, essa noite é a noite de você reconhecer o que ele fez por você na cruz. Essa noite é a noite de você sair daqui reconhecendo que Jesus é Cristo. Jesus é o Filho de Deus. A palavra do Senhor, eu acho fantástico porque Jesus é muito educado. Eu vi uma mensagem falando sobre isso. E Jesus é muito educado. Jesus, ele não é aquela visita chata, inconveniente. Jesus, ele não vai entrando assim de qualquer jeito. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus, meu irmão, Jesus, ele é alguém educado. Que ele só vai entrar na porta do teu coração se você abrir. E ele está à porta essa noite, batendo. Nessa noite, você tenha coragem e abra a porta do teu coração para Jesus. Você que está aqui, você que está nos assistindo, abra a porta do teu coração para Jesus entrar. Quem estava aqui quarta-feira viu a mensagem de Mauro. Eu achei muito boa a mensagem de Mauro, muito boa a mensagem de Mauro. E ele falava que muitas vezes pessoas ficam dizendo: depois que passar essa festa, eu vou para a igreja, eu vou me converter. Depois que isso acontecer na minha vida, eu vou para a igreja e vou me converter. Depois que eu me livrar desse vício, eu vou para a igreja e vou me converter. Não espera não. Não espera não, porque pode não ter tempo. A palavra do Senhor diz, naquele panfleto, que eu vi lá aquele mesmo versículo que eu vi lá no panfleto, quando eu estava voltando do trabalho.
Isaías 55:6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Reconhece o sacrifício de Jesus enquanto se pode achar. Clama por Ele enquanto dá tempo. Clama por Ele enquanto dá tempo. Porque vai ter uma época que não vai ter mais tempo não, irmão. Vai ter uma época que você vai procurar e você não vai encontrar. Vai ter uma época que você não vai ouvir mais Ele batendo na porta do teu coração. Então é hoje. O momento é hoje. Jesus está te chamando hoje. Ele quer ter um relacionamento sério contigo hoje. Porque Jesus não quer que você venha um só domingo, não. Talvez você até diga assim: ah, mas eu tenho até... já dá uma pena de Jesus, né? Passou por tudo isso. Poxa, eu tenho uma pena. Jesus não precisa nem da minha nem da tua pena, irmão. Jesus não precisa, não. Jesus não precisa da minha, nem da minha pena e nem da tua pena, porque é pena de nós que íamos para o inferno. Eram nós que deveríamos ir para o inferno, mas Ele morreu para o nosso lugar. Então não é pena de Jesus, porque Ele passou tudo isso. Porque a gente viu que Ele viu tudo o que fez e ficou satisfeito. Então não é pena, não precisa você sentir pena. Mas Ele quer que você reconheça o sacrifício que Ele fez na cruz. Eu queria pedir para a igreja ficar de pé. Eu queria convidar o Ministério do Louvor. E vamos cantar de novo. Deixa tudo. Eu sei que um dia você já deixou tudo. Já deixou as amizades, já deixou... Tem muita gente aqui que já deixou tudo e hoje vive com Cristo. Só que eu queria que você cantasse essa noite. Você que já deixou tudo de verdade. Que você cantasse esse hino com alegria no coração. Porque hoje você reconhece o sacrifício de Jesus. O que Ele fez por você. E se você ainda não aceitou, você ainda não reconheceu o tamanho do sacrifício que Jesus fez por você, deixa tudo. Deixa tudo, deixa as amizades que te afastam de Deus. Eu não estou dizendo para você não parar de falar com a pessoa, não. Mas deixa de lado, que não vai te levar a nada. Deixa aquilo que desagrada o coração de Deus. Deixa aquilo que te afasta de Deus. E se entrega. Se entrega de corpo inteiro e vem como está mesmo. Porque Jesus vai transformando. Ele vai transformando, Ele vai moldando da forma que Ele quer. Ele vai deixar do jeitinho que Ele quer. Mas vem do jeito que você está, irmão. Tenha coragem. Tenha coragem e reconheça o tamanho do sacrifício que Jesus fez por você naquela cruz.